partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Eu sou Antônio Blatt e venho lhes trazer a introdução desse programa. Programa esse que traz-nos os caminhos do Cristo, que possamos juntos estudar os caminhos do Cristo. Caminhando junto, aqui com a nossa querida irmã Eliana, nesses programas maravilhosos que vêm aqui todas as quintas-feiras com o nosso programa inédito. Também estamos algumas vezes durante a semana com as nossas reprises, aqui no Caminhando com Jesus na TV, segundas-feiras, 18 horas, quintas-feiras, 16 horas, às sextas-feiras, 6 horas da manhã, aos sábados, 1 hora da manhã, e também na Rádio Boa Nova, RBN, 85.5 FM, que estaremos aqui às segundas-feiras, 6 horas da manhã, para iniciar sua semana, nos escutando em seu rádio, e também às quintas-feiras, 16 horas, com o nosso programa inédito. Que você possa compartilhar conosco sempre esses momentos maravilhosos, estando aqui, estudando. Agradecemos imensamente a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, por nos proporcionar o espaço aqui, de dizer e aqui estudar essas redes tão importantes, TV Mundo Maior e Portal Mundo Maior. Acesse www.portalmundomaior.com.br, onde você encontra todos os programas do Caminhando com Jesus, desde seu primeiro até o atual. São programas que trazem tópicos importantíssimos de como viver na vida terrena, de forma mais íntegra e de forma mais sã. Bom, nossa querida irmã Eliana hoje trouxe o nosso tema, a festa dos judeus, onde 50 dias depois Páscoa, eles fazem a colheita dos grãos. E vamos estudar sobre esse evento, vamos estudar através de Paulo as línguas de fogo em Atos dos Apóstolos, que possamos estudar com a nossa querida irmã Eliana de forma íntegra esses caminhos do Cristo. Irmã Eliana, deixo para você a palavra. O encontro semanal Caminhando com Jesus. Hoje, 19 de junho, estamos aqui, feriado imenso, bonito, uma festa de tradição. Mas antes de a gente falar dessa festa de tradição judaica e que depois se transforma em uma festa apostolar e que hoje tem um significado imenso na doutrina espírita e para nós que estamos dentro desse corpo doutrinário, nossos cumprimentos. Boa tarde, ouvinte das FMs, da nossa grande emissora FEAL, Fundação Espírita André Luiz, você que nos assiste nos canais, assiste os programas. Nós vimos lá que às vezes solta na madrugada e pode ser que você esteja nos ouvindo, mesmo cansado dirigindo seu táxi, né? Ou dirigindo seu carro numa grande viagem, ou dentro de um ônibus acordado muitas horas, ou mesmo dentro dos períodos, né, de trabalho noturno que existe enquanto todos dormem. Você está ali ainda operando, trabalhando. Pode ouvir essa mensagem. Não se esqueça, a Fundação Espírita André Luiz, ela é feita com as mãos trabalhadoras, dos trabalhadores, dos humildes servos mesmo desta doutrina de amor. Estamos a serviço. Nós assim arregaçamos as mangas e onde vamos? É para lavar prato, lavamos prato, é para dobrar roupa, é para varrer, é para falar aqui, a gente fala aqui. Não escolhemos tarefas, todas são nobres, digníssimas e maravilhosas. Assim nos ensinou Chico Xavier, fazia a sopa, cozinhava, distribuía, lavava, colhia. Efigênia, né, que o acompanhou, foi uma das primeiras pessoas a quem ele bateu nas portas, ele fez a sopa e ofereceu para quem precisasse comer. Ela estava num momento difícil, ela foi com os filhos. Foi a primeira, que acho que tinha mais uma ou outra pessoa, ela conta. Então, vejam, ele foi bater a porta das pessoas para oferecer alimento. Ele não falou de Deus, ele não falou da palavra, ele forneceu ao faminto o pão, ele forneceu ao doente o remédio, o medicamento, ao duvidoso que sofre de angústias existenciais, essa grande doutrina, esse paradigma maravilhoso do espírito de sequência através das mãos abençoadas de Emmanuel. Primeiro o grão, a semente, depois a haste, o talo vagaroso que se ergue, e depois do talo da haste, o tronco que vai crescendo, fortalecendo-se.
até que vem os ramos, e depois os galhos, e as folhas, e as flores e o fruto que me alimentam, e as folhas do chá para as minhas enfermidades. Enfim, vejam, é um espírito de sequência guiando. Pentecostes é assim, começou lá entre os judeus, né? Tem aqui a informação na internet, você pega, né? É a festa da colheita, eles chamam. É bonito a história de Pentecostes, né? A colheita, eles chamam. Separamos aqui para falar com você, para estar com você hoje, de forma bem carinhosa e amorosa, queridos. É muito bonito a gente poder, não é, falar dessa forma com todo mundo aqui. É lindo isso, né? A data está escrito lá na informação, é o calendário festivo dos judeus. 50 dias após a Páscoa, a colheita dos grãos, era a festa da colheita. Então hoje vamos fazer essa festa da colheita imensa, daquele que se deu em sacro ofício, sacrifício, ofício sagrado. É tão bonita esta palavra, a gente ouviu em nossa casa de oração, sabe, há muitos anos atrás, que mãe que se sacrifica, né? Seu sacrifício é um ofício, é um trabalho sagrado de olhar aquele ser que parte, não é verdade? Às vezes por descaminhos, por tristezas, por angústias, mas você, como diz o Salmo 134, que é maravilhoso, né? Estudando ele esses dias, fizemos aí na nossa oração da manhã, ele diz, você fale bem do Eterno sempre, não importa o que aconteça, você já encontrou. Se você sente vergonha de atos cometidos, fale bem do Eterno, porque Ele fará olhos tardos para isto, porque você se recompôs, você buscou refazimento após o ato que te humilhou internamente. Mahatma Gandhi dizia que os equívocos que ele cometeu o humilhavam intimamente, ele queria ser melhor do que ele era, sempre com metas de sublimidade, de respeito humano. E quando sentimos vergonhas de um ato menos nobre, onde fizemos, né, o que eles chamam hoje de arredondar, ou de fazer, sabe, que você comete, na verdade, falsidades, não é? Muitas vezes nos envergonhamos, então, mas não faz mal, deixe para lá, continue confirmando o Eterno, alegrando-se dele, falando dele. Real é isto, Fundação Espírita André Luiz. E não há sofrimento? E não são as lutas, a captação de recursos, como é difícil manter uma obra solidária apenas com doações, né? Não tem nenhum empresário, não é uma coisa empresarial, é ideal, é o idealismo humano em prática. É Pentecoste, a colheita dos grãos de nossa fé. É verdade isto. Então essa tradição. Nas tábuas da lei, tá vendo? A Moisés, né, que foi ditado, aniversário da transmissão das tábuas da lei a Moisés, no Sinai. Eles calculavam que esse evento ocorreu no 50º dia depois do Êxodo. E aí se tornou uma tradição. Mas aqui para nós, ela tem outro significado, diz o texto. São as línguas de fogo, diz Paulo e apóstolos, em Atos, né, 2, no segundo Atos. Quando a gente estuda Atos, tem ali. Ele dá uma descrição muito bonita, muito especial, né? Foi quando os discípulos realmente, lá Paulo e Estevão, né? Foi justamente o momento em que os discípulos assumem a verdade de terem seguido Cristo e começam então a pregar. É nesse momento, dia 19, veja, o Espírito Santo, que eles chamam, né? E o Emmanuel também aqui, nos estudos aqui, né, ele, através da Fundação Espírita André Luiz, através do Espírito André Luiz, através da grande mediunidade de Sr. Francisco Cândido Xavier, ele diz que os emissários, né, viveram fenômenos físicos, estão descritos no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, né, todos conhecem. Por isso que a gente não está tratando por esse viés, porque é conhecido, tem muitos textos, muitas falas, né? No evento, por exemplo, nesse texto que eu achei na internet, eles falam de Caibar Chútil, Vidas e Atos dos Apóstolos. É linda essa obra, é de estudos, você que quer avançar, que quer crescer no seu contato com o mundo espiritual. Então aqui vamos ficar no ato apostolar nosso, contemporâneo, não lá em Paulo.
É bonito saber de Paulo? Sim. É gracioso poder comentar e dizer que você é informado, tudo bem. Mas como é que você vive isso no seu cotidiano? Para os cristãos lá atrás era a festa após o êxodo e a libertação. E para nós, será que tem esse gosto de libertação também? Claro que tem. Nos libertam da angústia do sentido da vida, da angústia de não saber o sentido da vida, melhor me colocando aqui, porque a angústia sobre o sentido da vida me leva ao quê? A buscar lenitivos numa vida miserável, dolorosa, apenas materialista, resumindo-me ao trabalho cansativo para ter comida mancheia, roupa mancheia, passeios, isso para uma camada média, baixa, média, para a camada mais humilde, que é bilhões de pessoas, a maioria do globo, é a dor da fome, as violências que a dor da fome traz, que são cometidas. Imagine que você tem, por hábito de vida, uma vida curta de 30 e poucos anos, 40 anos, naquele grande comentário, né, o Quarto Mundo, que foi tirado de circulação porque faz a gente chorar. Graças a Deus eu consegui alcançar e ver. São dados jornalísticos, é uma matéria jornalística séria, de comunicadores sérios, mostrando os bilhões de pessoas que não se come uma vez por dia. Os lixões aumentam na busca de alimentos estragados ou que passaram há pouco tempo e tudo mais. Não? É um dó. Né? Deixa eu desligar aqui, aqueles 1000 perdões aí, viu? Esqueci de botar aqui o silêncio no som total aqui. Agora pus, pronto. Uma pausa. Veja, às vezes um movimento de um celular que toca faz fazer uma pausa. Sim, as pausas são importantes em nossa vida. Não fique... estava fazendo algo atravessou, pediu outro e você deixou aquilo, como foi agora o nosso discurso. Quais são as nossas reações? Quando você tem o campo espiritual ligado à espiritualidade, você sabe que tem uma função, nada acontece por acaso, nada. Há uma inteligência das inteligências guiando os rumos da vida. Nós não estamos abandonados à nossa sorte. A gente estava falando da importância de Pentecostes, porque esse evento dá para nós, nos traz o sentido da vida, quando os espíritos se comunicam. Lá, 50 dias após a ressurreição, o sacrifício sagrado, que foi o penúltimo encontro nosso, onde ele dá a sua vida por amor a nós, com o senso de responsabilidade e de irmandade dos irmãos menores. Ele é o nosso irmão maior, filho do mesmo pai. E ele disse também que nós poderíamos fazer coisas que ele nem chegou a fazer. Então ele tinha muita esperança em nós. Pense, um ser que está no mundo espiritual, que olha para nós com esperança de que a gente caminhe. Então a nós foi pedido, então, desde Pentecostes, essa é a importância do texto que eu ia ler aqui, de Caibar Chutri, que saiu da minha linha aqui, talvez, né? A gente não sabe por quê, mas é muito importante esse texto, porque ali vem a missão, filhos queridos. Começa uma linda missão em nossa vida, a missão de compreender que esse ato apostolar grandioso de Paulo, ele é misturado à experiência da queda no cavalo, não é? E a voz que ele ouviu e viu Jesus. Ou seja, a manifestação do mundo espiritual para nós. Estamos prontos para ela? Não, a maioria tem medo. Hoje se avoluma já em milhões de pessoas. Né? Você tem toda a cultura oriental que acredita. A tradução cultural mais popular, mais humilde dos povos orientais na próxima vida, então a gente termina isto, ou nos reencontramos. É assim, corriqueiro a introdução, como água, sabe que eu bebo? Faz parte da minha vida olhar o que me acontece a partir de colheita. Veja, Pentecostes é a colheita, é a festa primeira dos judeus e dos cristãos. É a colheita do sagrado ofício que Jesus teve de dar sua vida por nós. E Pentecostes é o ápice
É o fechamento desse momento, os espíritos falando em línguas diversas, dando provas de sua existência. E depois mais de 2000 anos, né? Todo um trabalho ali tem início e aqui termina na terceira revelação, o cristianismo redivivo. Quão importante entendermos o corpo doutrinário ao qual pertencemos, queridos amigos, irmãos, que nos escutam, que vêm, que estão conosco nesse momento, olhando aqui para nós, vendo-nos nesse diálogo carinhoso. Aqui, um pouquinho antes da gente continuar, o texto diz que por quase 3 anos, né, que é do 30 ao 33, que ele prega, que ele sai, ele preparou 12 discípulos para o colegiado, né, que a gente chama, mas estendeu-se para 72, que visitaram as regiões em que não pôde estar presente, né, e enviou, pedi pregai, não levai provisões, e aonde você se apresentar, não é? Ofereça a tua paz, se não quiserem a tua paz, bate o pé da poeira na porta e segue o seu caminho, ou seja, não force ninguém, não brigue no seu lar para que sigam as suas tendências, espera, calma, como o Salmo 134 diz, proclame sempre o Eterno, cante sempre para o Eterno, confirme ele. Brigou hoje com o esposo? Pergunta o estudioso Peterson. Ora, cante o Eterno. Acontecem discordâncias, são naturais. Vamos ver o discurso humano e as lutas de ideias e as contraposições como normais. E vamos aprender a amar diferenças para não só amar semelhanças. Não pensa igual eu, não faz outras coisas, não amo. Então não ama, nunca nem amou, porque o amor inclui diferenças. Quando você vê o amor de Jesus, Pedro nega 3 vezes, e ele chama Pedro para a obra. Paulo condena Gesiel, o irmão de sua grande noiva, né, linda, leva-a para assistir, né, a morte de Estevão, que ele tinha, era normal naquele tempo mudar o nome daqueles que se convertiam para, né? Como nas tribos mais primitivas indígenas, mudam os nomes. Quando um nome fracassa ou algo, vamos mudar o nome. Até acontece com a gente, com apelidos, às vezes, neste ou naquele lugar, parece que mudam o nosso ser, né? Cada olhar sobre nós muda nossas vidas e nossos caminhos. É um pequeno Pentecostes, né? Mas como dizíamos, nós vamos agora chegando aí ao momento de ir para o segundo round. Antônio, né? Que nos apresentou, vai aí fazer uma pequena palavra, né? De novo lembrando esta rede imensa da caminhada de nosso querido André Luiz com todo o seu amor e seu carinho. E mecanismos da mediunidade, no capítulo 26, né? Com Chico Xavier, o Espírito André Luiz, Orfeal Linda, Fundação Espírito André Luiz. Foi no dia de Pentecostes em que vários fenômenos mediúnicos ocorreram, e que marcou a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, constituindo a mediunidade a partir daquela data em uma viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos seguintes. Compreendemos então que a atividade mediúnica exemplificada ali em Pentecostes é exercida nas casas espíritas. Que afirmação grave e importante, não, nesse texto de mecanismo de André Luiz, hein? André Luiz apostou, veja, ele escreveu isso aí, acho que na década de 40 ou 50 do século passado, que Pentecostes continuaria a ocorrer nas casas espíritas. Agora, examinando o seu centro espírita, a casa onde você está, será que é cultivado esse contato com o Cristo de uma forma intensa, a partir do caminho de você observar, sabe, que o arrependimento é a força motora do Pentecostes? Não importa quantos erros você cometeu, não importa que hoje de manhã você brigou em casa ou teve uma discussão calorosa com um filho, tentando convertê-lo, a martelada. Até deixamos um texto muito lindo aqui que a gente vai ler no segundo. Não são com marteladas que a gente esculpe um espírito. Não se trata de matéria bruta. A pedra, sim, não é? Mas mesmo a pedra,
ela se transforma em lisinha daquele jeito quando a água passa sobre ela. Nós vamos ver, é um texto maravilhoso de Tagore sobre isto, e que também encontramos na literatura espírita como um todo. Será que na nossa casa espírita essa atividade sagrada de contatar os espíritos tem sido assim a mancheia? Ou é um ou outro? O que significa essa distância de Pentecostes dentro de nossos corações? Nós que somos espíritas, vamos olhar para Pentecostes como o meu Pentecostes, o meu contato com os espíritos, como tem se dado. Eu olho para eles com essa clareza, com essa simplicidade, com essa profundidade de esperar a sua comunicação. Eu tenho regularmente aquele instante no meu Evangelho no Lar semanal, ininterrupta, 20, 30, 40 anos, para que a espiritualidade possa confiar uma tarefa a você e saber que vai ter assiduidade, continuidade, e que você, após ele pôr uma determinada responsabilidade, como você vai deixá-la? E será que ele poria essa responsabilidade sem saber que você pode levá-la? Por que desconfiar que você não pode seguir, que você não é quem os espíritos esperavam que você... Não, os espíritos não esperavam nada, eles não esperam nada. Eles trabalham com a madeira pura e fazem o trabalho e a obra de arte no ferro, o ferreiro, barro mole, o oleiro. Mas se você diz sim e mantém algumas coisas muito importantes, uma delas qual é? Nós vamos ver agora no segundo momento nosso de término das nossas falas. Bom, grande e maravilhoso, ó Deus, esse momento de amor, esse momento de paz, esse momento grandioso em que nós vamos vendo o Pentecostes na nossa vida, não lá nos judeus da festa da colheita, quando eles colheram a paz, a liberdade, a terra nova, o direito de plantio, de viver, de casar, de ser feliz, ter filhos, ou seja, meu Deus, libertos, é lindo. Nós também, de certas formas. Por quê? Qual a finalidade de Pentecostes em nossa vida? Que nos termos modernos trazidos pelo livro dos médiuns, que é a mediunidade, o contato com os espíritos. Você já encontrou os espíritos? Sente a sua presença? Como separar o seu próprio pensar do pensar do espírito comunicante? Há dúvida. Questões importantes para que nós possamos fortalecer o nosso contato com o mundo maior, sem deixar que os pruridos de nossa vaidade impeçam. O oposto à vaidade é: estou a serviço. Senhor, quer que eu fale, eu falo. Quer que eu cale, eu calo. Não é? Vou ser o varredor do centro, sento-me no último lugar. Quem sabe o Senhor me chama para o primeiro lugar. Mas também não me sento lá no último com o intuito de, se eu sentar lá no último só para que ele me chame para o primeiro, para dizer que sou humilde, não sou humilde. Já acabou a humildade aí, né? Vou sentar aqui porque ele vai sentir que eu sou humilde e vai me escolher. Acabou. Então, são nuances pequenas mesmo dentro de nós que determinam o contato dos espíritos e a busca dos espíritos. Conheço inúmeros médiuns falantes que não estão comunicando. Eles não foram escolhidos? Foram. Eles não tiveram seus organismos modificados? Darwin nos descreve a modificação orgânica que é feita no médium antes de reencarnar. Por isso que Chico Xavier dizia, não tem escola de médium, né? Tem cristianização do ser humano. E aí, então, as suas tarefas de sustentação da caridade, do amor, da reforma íntima e de N situações em que você pode ser aquela pedra fundamental onde um ser reinicia a sua vida, seus sonhos, suas esperanças. Isso é Pentecostes. 3 anos levou pregando. Nós, muitas vezes, por causa de um curso de 3 anos ou de estudos do Evangelho, para saber onde estou entrando e o que realmente vão pedir para mim, como diz Allan Kardec na abertura do Livro dos Médiuns, não leiam esse livro.
Eu já falo assim radicalmente, não fui com essa radicalidade, mas ele diz lá, fechem, vão estudar primeiro o Livro dos Espíritos para que tenham base científica, base profunda para mexer com Pentecostes. Olha aqui. O Livro dos Médiuns poderia ser subtítulo Pentecostes batendo a sua porta. Leia-o, mas se não leu ainda o Livro dos Espíritos, feche-o, guarde-o, estude o Livro dos Espíritos e então será chamado para o banquete nupcial. Até já. Grande abraço, fiel, grande abraço. Você que nos ouve, carinhosamente nos despedimos. Até já. Agradecemos, irmã Helena, por ter trazido de forma tão bonita esses dados sobre Pentecostes, em que você, irmão amado, tem escutado e aprendido o que é Pentecostes e ter absorvido o máximo possível dos ensinamentos aqui dados nesse programa. E você, espírita, como é a sua vida no relacionamento com essa chama divina, essa chama celeste? Você já viveu essa experiência? Conte para nós. Estamos aqui para trazer cada vez mais programas que se comuniquem com vocês. Essa luz celeste que nos entra nos corações e nos guia nos caminhos da vida. Bom, estamos aqui nesse programa maravilhoso Caminhando com Jesus, às quintas-feiras, 16 horas, com o nosso programa inédito, que você possa participar conosco. Estaremos aqui na TV No Maior, às segundas-feiras, 18 horas, às quintas-feiras, 16 horas, com o nosso programa inédito, às sextas-feiras, 6 horas da manhã e aos sábados, 1 hora da manhã. E também na Rádio RBN, Rádio Boa Nova, 85.5 FM, às segundas-feiras, 6 horas da manhã e também às quintas-feiras, 16 horas. Participe conosco, esteja conosco. Irmã Eliana, traga para nós um pouco mais desses ensinamentos tão importantes para que possamos viver nossos caminhos em Cristo. Aqui de volta, vamos seguindo então, como Antônio colocou, tão importante. Você que está em busca de desenvolver o seu caminho, vamos prosseguindo. Como deixamos na fala mais longa do primeiro momento nosso, vamos trazer Pentecostes lá dos judeus, há mais de 2000 anos aqui, em Atos dos Apóstolos, e na literatura grande e vasta desse médium que realmente falou em línguas, escreveu do inglês de trás para diante, comprovou, escolhido mesmo, deu seu sim, e os espíritos o escolheram. Não só por causa do seu sim, muitos dão seu sim por alguns anos e quando veem que nada acontece, abandonam, porque era um interesse apenas, a vaidade de ser escolhido. É muito difícil a humildade, eu acho que é uma das últimas virtudes que a gente adquire, dentro dos campos das virtudes. Quais são? São inúmeras, Bom, nós estávamos falando e retornando aqui, vamos finalizando o nosso pequeno programa. Pentecostes e você, espírita, você a viveu? Faz uma meditação hoje, ao deitar na sua casa, se você está ouvindo-nos à noite, ou se conseguiu nos encontrar em algum momento. Teve uma pessoa que diz que às vezes assiste o programa nosso e a nossa fala, escolhe determinadas falas para ser tema da própria aula dela na casa espírita em que ela está, com o grupo que está ali. Geralmente começam 20, 30 na sala, nós trabalhamos um pouco com a Federação Espírita em São Paulo, como alunos, e há uma multidão, mas isso aí vai estreitando, quem fica mesmo ali são poucos, mas esses poucos, porque ficaram 12, não tinha 72, ficaram 12. Por quê? Porque a obra para que um grupo se ame, se construa enquanto afetividade, e também supere o amor pela igualdade, Só amo os meus iguais, não é verdade? E os que pensam como eu, os que são como eu, os que vão onde eu vou, que se vestem como eu, sabe? Vira uma... Como se chama isso, Vira uma imposição do meu ser para o outro ser.
O amor que o Cristo propõe é o amor às diferenças. Ele conversou com a mulher da Samaria, ele deixou que aquela mulher de uma vida lavasse seus pés e até enxugasse eles com seus cabelos, lavou com as suas lágrimas, de tanto que chorou. É uma coisa maravilhosa, é um negócio que deixa a gente assim extasiado de tanta beleza, de tanta grandeza, não é verdade? Então vamos lá. Olhe para você e seu Pentecostes. Aconteceu com você? Não, nunca aconteceu, irmã. Então, muitas vezes você é a sustentação do trabalho. Viu, gente linda? Aqui eu trouxe o texto lindo para ler para você hoje, de Tagore, sobre a forma de transformar as pessoas. Bom, essa doutrina ela é transformadora em si mesma. Caminhando aqui para a nossa percepção pedagógica da doutrina espírita, feita por um educador como Leon Politi, Benzar Rivaio, né? Ele era um educador, ele dava aula particular em casa, ele, né, foi formado em Verdun com Pestalozzi, não é verdade? É uma história bonita, longa, essa história, mas eu acho que a TV Mundo Maior mesmo colocou, porque ela está com as cartas de Kardec, né, para quantos já sabem, e com materiais que ficaram dele inéditos, etc. Então, tem coisas ainda que vamos aprender de tudo que ele maturou nos poucos anos de vida que ele teve. Não se desanime, porque você pode estar com os seus 40, mas o processo mais forte vem aos 50, né? Não foi? Não tinha 53 anos, Allan Kardec foi até os 63, 10 anos, e ele fez uma obra descomunal. Então não fique triste, o Pentecostes aconteceu com ele quando ele tinha 53, em Paris, na Rua dos Mártires, depois já de estar até abandonado pela comunidade científica da época, que fizeram, né, olharam-no como enlouquecido e perda de juízo por acatar a doutrina espírita, por estar escrevendo, editando, levando adiante, uma coragem, né? Hoje a gente tem coragem de opinar, de dizer, sou espírita, quase não fala com a boca. O que você é? Sou católica, sou evangélica, sou espírita, quase que começa a tossir no meio para disfarçar. Não é verdade? Quantas vezes a opressão ao espiritismo ainda nos toca ao longo dos tempos? Não é? A gente herda esse medo inteiro, somos herdeiros de um medo que foi posto lá há mais de 2000 anos no próprio corpo do Cristo na cruz, de morte de cruz. Mas Pentecostes, ao contrário, é colheita dos grãos que ele deixou para que fossem semeados. A palavra dele em Atos dos Apóstolos, os apóstolos que deixaram. Por isso o estudo bíblico é tão importante dentro da nossa formação, na casa espírita a qual você está. Não desanime porque você tem 30 anos, 20 e pouco, e nenhum espírito. Pode ser que aos 50. Muitas vezes o Pentecostes acontece lá na frente. Você está paulatinamente fazendo sua reforma íntima. Olha, olha, para quem já construiu uma casa, sabe quão fácil é. Tá tudo limpo, você põe, sonha, e a casinha sai ali em meses. Mas reforma, meu Deus. Você muda as coisas de um ponto para o outro, né? Ninguém tem casa grande aqui praticamente. E aí, né, poeira, pó, cheiro de tinta, aí você tem que dormir no vizinho, ou no parente, ou sair de uns dias. É complicado reformar o nosso ser também. Nós temos imensa dificuldade. E é o primeiro passo a vencer para que Pentecostes aconteça em nossa vida é a nossa mudança mediante o amor. Cristo é amor, Deus é amor. O que eu preciso aprender? O que diz o Salmo? Declara o seu amor ao eterno, ao bem eterno e a Ele como tudo. Não deixe que nada te atrapalhe. Não é? Teve vergonha de que fez algo que não deve à sua consciência? Pede perdão, mas continua declarando, né, o bem que o eterno nos faz e a convivência com Ele. Seu filho, você se sente fracassado. Eu me fracassei como pai. Que arrogância. Como me fracassei como pai? Pois o filho está ali vivo. Ele não escolheu o seu caminho, ele não quer ser espírita, né? Ele foi para caminhos outros, mas ele vai percorrer a Via Crucis também. Ele vai chorar, ele vai sofrer, ele não vai voltar, porque como o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, lembre-se, vai fazê-lo voltar. Ele não vai comer nem a comida dos porcos, porque os porcos não vão deixar. Faminto, pés rasgados no chão de tantas feridas.
O único lugar que ele tem para voltar é a casa do Pai, não tem outro lugar para ele ir. Então continua pregando o bem do eterno, continua a fazer sua obra. Não é assim no Romance de Quinto Varro? Aquele personagem maravilhoso, Ave Cristo. Não é ele mesmo? Que coisa incrível aquilo. A esposa que, né, estava ali enlouquecida pelos prazeres e pela corte, pelos dinheiro, não é? E ele cristão. Ele vai fazer o caminho, ele vai pregar que o bem existe, que o eterno existe. E um dia tudo cai, né? Sentido do romance. Tudo se arrebenta. Ela, ele, o filho vão procurar socorro. Dizem que tem ali um ser que faz curas e etc. Chega lá ele. Quer dizer, todos voltam para ele. Por isso, não abandone o seu caminho, seu filho. Ai, sou espírita. Ah, foi porque eu fui para o centro espírita. Ah, tenho dó, tem jovem falar isso. Ah, minha mãe só vive no centro espírita. Falou, que bom, dê graças a Deus. Porque você ainda vai lá um dia, se rastejando. Muitas vezes, um mendigo daquele que bate à sua porta. Talvez seja um filho seu. Chico Xavier fala, nessas filas que nós encontramos da caridade, tem seres que nos amam, que nós amamos. Sabemos reconhecê-los pelo carinho que sentimos uns pelos outros. É inesquecível, ele está ali no outro lado, fazendo a outra experiência. Então, o que tiver que ter quando se passou um carro, você ia indo para o casamento, todo vestido, o carro e lameou. Vai assim mesmo enlameado, dá uma limpadinha, fica pelos cantos, mas não deixa de ir. Não é? Sai correndo, troca uma roupa, entra numa loja, compra um, se não tem dinheiro, então só limpa a lama. Mas segue a viagem, proclama o bem ao eterno, proclama o eterno a todos que você encontra, mostrando que ele realmente vive em seu coração. Isso é Pentecostes. Você está com o santo dos santos dos santos, o eterno, o bem. O filho dele, Cristo. É pouco? Ai, gente linda e amada e amorosa. Não é pouco. É grandioso, maravilhoso. Ai, que bom, que bom. Ai, não dá vontade de parar, né? Então, vamos orar agora? Já estamos no finalzinho, eu dei uma baixada aqui para olhar, né? Nós temos aí, nas continhas nossas aí, nós precisamos ir aí nos nossos movimentos agora que nós fizemos, alguns minutinhos a mais aí para nossas preces de hoje. Ó Deus, venha, Senhor, venha em luz, em paz. Ajuda-me a encontrar um espaço em que eu vá aprendendo, crescendo. Vou trazer a semana que vem, vou até escrever aqui que eu prometi para vocês, tem um monte de coisa que eu prometo e não faço, porque eu não consigo nem ver a sequência, mas agora eu estou com um caderninho aqui, tudo com sequência. Um dos paradigmas para que Pentecostes possa acontecer em nossa vida, para que o nosso intercâmbio na linguagem, na linguística pertinente ao mundo espírita cristão, eu preciso sair do grande paradigma romano. Sim, Roma dominou o mundo, ele não dominou só invadindo com espada e etc. Ele dominou também com a espada da língua, a pior, a mais escondida, porque ela é pequenininha, dentro da boca ninguém vê. Mas é um modo de pensar o mundo. Toda a justiça romana, ela é calcada no julgamento. Lembra? A justiça é apresentada como cega. Como que ela é cega? Se ela é cega, como é que ela vai ver as obras? A justiça tem olhos claros. A justiça é como, sabe, fogo incandescente que Deus é o eterno. Ele é justo, ele é bom, ele é equânime. Tem vítima, tem reencontros, dívidas pagas. É muito sério essa conversa, é muito séria essa conversa. É Pentecostes, tem a ver com isto. Quando eu colho aí toda uma cultura judaica, depois hebraica, depois evangélica, né, que vem, aí forma a igreja, entra Constantino e destrói aquele cristianismo que o Wallace Leal traz naquela grande obra, né, dos 400, lá dos 300, né, dos 40 jovens que restavam de uma comunidade cristã, que é uma casa, é como nós fazemos hoje. E depois, quantos séculos? Quase 18, né? Foi 1800 e pouco. Entrando quase no 1900, que o Espírito de verdade vem e traz o Paráclito, o Verbo vivo para nós.
Vejam quanto demorou para que maturasse o espaço para que nós pudéssemos fazer este caminho. Então nós vamos trazer um paradigma para que alcancemos Pentecostes, para que alcancemos a saída, né, do caminho, dessa prisão do julgamento, que sentencia sempre. Nós temos um tribunal interior, nós temos um advogado de defesa próprio o tempo todo, e o tempo todo ele quer vencer o outro. Então a guerra instaurada, aquela guerra que ele fazia, que Roma fazia, os romanos faziam com a espada, agora é como são os raciocínios, é uma cultura instalada no orbe e que transpassou 20 séculos e que ainda domina entre nós. O direito romano domina o nosso pensar, não é o direito cristão, o direito judaico da Torá, o direito divino. Existe já uma nova escatologia, ou seja, existe já desde Santo Tomás, Agostinho no século IV, São Francisco no 13, 12, e os inúmeros caminhos aí, portentosos e belos, que já formaram uma nova forma de pensar. Vou trazer um texto lindo, oriental, sobre o julgamento. Aí marca a gente para sempre. Aquilo para mim, quando eu me perco um pouco, eu vou começar a achar que isso... Eu digo, opa, peraí, cadê o julgamento? Estou julgando. Aqui eu me retiro. Você pode se retirar. Não é que você não vai fazer, porque você foi criada dentro dele, então é natural que ele volte. Mas você pode combatê-lo. Então, boa tarde. Vamos lembrar o caminho que temos que percorrer, lindo? Que é a última coisa que guardamos para vocês. Como vou me transformar? Martelando? Destruindo? Não. Não foi o martelo que deixou perfeitas as pedras nos rios, mas a água com sua doçura, sua dança e sua canção, rumorejo, né, da água cantando. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Pentecostes é isso. Ela vem suave na pedra bruta que somos e suavemente ela vai esculpindo. Então, permaneça 10 anos, 20 anos, Pentecostes virá a sua vida. Quando você menos esperar, estará lá. E você está telado aquela luz à sua porta. Aquele ser que se dirige a você com tanto amor. O translado que você faz quando ele estende as mãos e toca as suas. A beleza dos jardins. Vale a pena, amados. É um testemunho pessoal, vale a pena. Como diz o grande poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a vida não é pequena, não é? Vou trazer também um poema de Fernando Pessoa, porque fala do mar português e daquele ponto do mar que é destrutivo, joga os navios para cá e para lá, que são as nossas tormentas íntimas, nossas dores íntimas, nosso mar de amargura, no qual este século está injetando em nós decepções, desilusões. Mas o Cristo nasce nesse momento. Pentecostes é isso. Vem sobre tua cabeça e toma teus pensamentos. Põe-te no braço e canta canções, como a água que vai suavemente tirando as pontas das pedras que somos, tornando-as roliças, límpidas, claras, ou escuras, se forem de tonalidades verde musgo. Não é? O musgo é lindo sobre a pedra. E as pedras também, em pedras assim de uma tessitura do cinza mais profundo, do negro mais profundo, né? O ouro negro, né? Lindo. Com a graça do bom Deus encerramos. Com essa frase de Tagore, a dinâmica dos espíritos para nós. Não, eles não vão nos bater. Não é eles que batem. Ah, os espíritos estão me batendo para me melhorar. Não, não são eles. Eles são. Não vão usar o martelo. Mesmo você sendo pedra. As águas vão te purificar. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Então esculpe-me, ó Deus, ó Pai, que vossa doçura e vosso amor traga-me para a luz, hoje e sempre. Amém. Gratidão, fiel. Gratidão, Complexo André Luiz, Casas André Luiz. Gratidão, direção. Gratidão, irmãos que mantêm no backstage, os mais humildes, a faxineirinha que limpa, arruma, os doadores todos. Gratidão, Senhor, por esse espaço onde encontramos você que nos assiste
que caminha conosco, FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Até a semana que vem. Caminhando com Jesus até Jesus. Você acompanhou Caminhando com Jesus.